Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série O que Aprendi com o Tiago. É o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo trazer, falando sobre o livro de Tiago em específico, né? O livro de Tiago, como a gente está vendo na introdução, né, na Bíblia, ele é um livro que trata de assuntos práticos, né, para o nosso dia a dia. Ele fala sobre paciência, sobre a ganância, fala sobre fé, fala sobre as obras, fala sobre orgulho, enfim. Então é um verdadeiro bálsamo, né, para quem está perdido, né, para quem assim está buscando uma orientação prática, né, ou seja, é uma para você que de repente está passando por suas provações, por problemas no dia a dia, assim como eu, assim como todos nós, né, passamos, né? A gente está buscando soluções práticas, né? Soluções bíblicas, mas soluções práticas para o nosso dia a dia, né? Então, eu quero começar pegando ali por Tiago 2, né? Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4, onde a gente vai falar sobre os benefícios das provações, beleza? O que significa isso, né? Será que tem como eu passar por dificuldades no meu dia a dia e me alegrar disso? Né? Tem algumas traduções que colocam como a alegria nas provações, né? Mas como é que a gente se alegra por uma coisa que faz mal pra gente, que agride de repente o nosso espiritual ou o nosso físico, mental? Enfim, como é que funciona isso? Então vamos lá. Bom, o texto está na tela, né, para vocês. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que isso quer dizer, né? Então vamos pegar versículo por versículo e vamos desmembrar essa parte. Então vamos lá, o versículo 2, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aí eu volto à pergunta que eu fiz antes de ler esse texto. Como eu posso sentir alegria, né, por uma coisa que me dói fisicamente, emocionalmente, moralmente, sei lá. Vamos contextualizar. O Musicalizando, que é um projeto que eu coordeno, onde a gente ministra aulas de música de forma gratuita, aulas de harmonia, de teoria musical, percepção, enfim, né? É um projeto gratuito, é um projeto beneficente, um projeto com o objetivo de ajudar. Qual é o nosso... Eu digo nosso porque eu sempre costumo dizer para os alunos que é um projeto de todos, né? Porque é um projeto que existe para ser um projeto coletivo, né? Qual é o nosso maior motivo de aflição? Recursos financeiros. E é um motivo de aflição de muitos também, né? Se não é de repente um motivo financeiro, às vezes é questão de saúde, né? Se não é saúde ou motivo financeiro, de repente é a morte de algum ente querido, né, que não foi aceita. Enfim, existem vários, né? A gente pode ficar aqui horas e horas listando todos os problemas que são motivos de aflição no nosso dia a dia, né? Mas como sentir alegria, né? E o porquê que eu tenho que me alegrar por estar passando por isso, sabe? Essa é uma pergunta que eu fiz para mim por muito tempo, né? E acreditem, em muitas das vezes que eu fazia essa pergunta, eu não encontrava, obviamente, uma resposta, né? Porque eu estava tão agoniado, tão aflito, né? Era tipo desesperador, sabe? E acabava cometendo alguns erros, né? Justamente na busca de uma resposta. E a resposta vem logo a seguir, né? 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Então as aflições existem, essas provações existem, e nós temos que nos alegrar por passar por elas, porque ao passar por essas provações, ou seja, são como testes, né? Pequenos degraus, né? Que a gente vai subindo aos poucos e que vai fortalecendo a nossa fé. Né? Então, é como eu usei o meu próprio exemplo do projeto. Né? Então, a angústia de não ter recursos financeiros é muito grande. Porque às vezes a gente quer fazer 1 milhão de coisas no projeto. Pô, eu queria poder atender o máximo de pessoas possível, mas eu não posso, porque eu não tenho uma estrutura hoje para fazer isso. E para ter estrutura eu preciso de dinheiro. Então isso é desanimador em muitos momentos. Isso eu não vou mentir, né? Então a Bíblia, em momento algum, ela não diz que você que você não vai sofrer ou que você não vai passar por provação, né? Normalmente a recomendação, né, é que a gente lide da melhor forma possível, sempre à luz da palavra de Deus, né, com isso. A gente precisa de sabedoria, precisa de discernimento para poder lidar com elas. E essas provações, né, elas testam a nossa fé. Porque quantos e quantos de nós já não desistimos, né, por situações parecidas, né, ou eu mesmo, por que eu nunca desisti? Porque eu sei que tudo isso que acontece por de repente por um motivo, por um propósito muito maior do que eu mesmo, né? Então esse projeto ele não é pro Alan. Qual é o objetivo desse projeto Musicalizando? Né? Qual é o objetivo desse projeto? É ajudar outras pessoas. Então a falta de recurso hoje não pode me impedir de fazer o que eu tenho que fazer com o que eu tenho na minha mão hoje, né? A minha aflição, né, a minha provação, né, os meus problemas, eles não podem ser empecilhos, né, do meu testemunho de fé. É isso, né? A gente vai sim ficar desanimado, a gente vai sim passar por dificuldades. Jó é um dos grandes exemplos que a gente tem na Bíblia, né? Mas ele não renunciou a Deus, ele não renegou, ele não abandonou a fé dele, a crença que Deus estava no controle de tudo, sabe? Em muitos momentos, sim, você vê ele dizendo que não merecia passar por aquilo, não, obviamente dessa forma, né? Não com a linguagem que eu estou utilizando, né? Você vê ali os amigos dando uns conselhos meio tortos ali para ele, que não sei o que lá, dizendo que era ele que estava pecando, quando ele na verdade não estava, ele estava sendo provado. Né? Então, para os amigos de Jó estava passando por aquilo porque ele era pecador, né? Mas ele não era, ele só estava sendo provado, justamente para testar a fé dele. E você pode ter certeza, isso, claro, é revelado no fim do livro, né? Que Jó, ao sair de tudo aquilo, além de ser recompensado, né? A fé dele com certeza foi fortalecida, né? Foi fortificada. Né? Então, eu falei muito sobre o projeto, porque o tema do vídeo, né? O que aprendi com o Thiago, né, não é à toa, porque em todos os momentos de dificuldade na minha vida, né, eu, pelo menos já há 1 ano, pelo menos assim, eu posso dizer com certeza, que cara, toda vez que eu tô passando por algo que tá me incomodando bastante, eu venho e leio de novo, Thiago, porque são soluções muito práticas, né? E como a gente já viu, o objetivo dessas provações é fortalecer a nossa fé. Então ali no 4 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então o objetivo dessas provações, dessas dificuldades que a gente passa, é com um objetivo educativo, sempre, né? Ah, mas eu não mereço. Claro, eu concordo, de repente você está passando por uma coisa que você realmente não merece. Tem um ditado que diz que a gente colhe aquilo que a gente planta, e isso é a mais pura verdade. Né? Jesus fala sobre isso, né? Tem vários outros personagens bíblicos importantes que falam sobre isso. Né? A própria fé, né? Ela tem que ser algo cultivado diariamente, porque senão você fraqueja. E depois, meu irmão, para voltar é complicado. Eu falo por experiência própria. Então é algo que a gente tem que estar sempre vigiando, sempre cultivando a fé. A gente tem que estar cultivando ali diariamente. Como? Lendo, estudando a palavra de Deus. É assim que a gente cultiva a fé.
é assim que a gente persevera, é assim que a gente melhora, é assim que a gente busca na palavra, sempre, 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 sempre. Mas se Deus é bom e é justo, por que ele permite, né? Essas perguntas, elas são muito comuns. Eu, pelo menos, já fiz isso 500 vezes, né? Ah, se Deus é tão bom e é tão justo, por que ele permite, por exemplo, que a minha família passe por problemas de saúde que, cara, assim, a gente pode dizer que toda família, né, todos nós temos um problema em específico que acaba sendo um calo, assim, gigantesco dentro do uma pedra gigante dentro do nosso sapato, né? E no meu caso são questões relacionadas a problemas de saúde, né, familiar, assim, no geral, né, que incomoda a gente bastante. Então, se Deus é justo e é bom, por que ele permite que a gente passe por essas situações? É simples, né, com objetivos educativos, né, para fortalecer a gente. É óbvio que nem todos, né, vão entender e vão conseguir enxergar isso, vão ter o discernimento para poder entender e passar por isso de boa. E isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, né? Eu aprendi com um professor de psicologia na faculdade, enquanto eu estudava pedagogia, e ele dizia o seguinte, falou, cara, não há aprendizagem no acerto, porque se você acerta, né? Aliás, a aprendizagem acontece quando você acerta a primeira vez, mas se você sempre fica naquela mesmice, ou seja, treinando aquela mesmice, acertando sempre, você nunca vai aprender algo novo, né? Então é errando que se aprende. Por quê? Porque é através do erro que você vai aprender por qual caminho você não deve ir mais, ou aonde você não deve colocar a mão, ou o que você não deve falar, ou a forma como não deve ser falada, e assim por diante, né? Então é basicamente isso. Né? Então não quer dizer que você não vá sofrer, muito pelo contrário, talvez você sofra muito, né? Mas a pergunta não é por que eu estou sofrendo, e sim qual é o objetivo daquilo, né? Então, se eu estou passando por isso, qual é o objetivo com isso, Senhor? O que o Senhor quer de mim com essa provação, né? O que o Senhor quer que eu faça com isso? Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. O que o Senhor quer de mim? Senhor, eu tô com dificuldade no tempo. Apesar de eu bater sempre na tecla que tempo é uma coisa que a gente sempre arruma quando quer, né? Mas tô com um problema de tempo. Quero fazer isso, mas não tenho tempo. O que o Senhor quer de mim? Qual é o projeto do Senhor para minha vida com essa situação? Essa é a pergunta que a gente deve fazer constantemente. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Esse é o primeiro de uma série que eu pretendo trazer, né? Eu vou falar sobre o livro de Tiago inteiro, né? Pontuar ali todo o livro. Se você gostou, deixa eu curtir, que ajuda bastante na divulgação. Compartilha com alguém, principalmente se você sente que essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Compartilha nos grupos da igreja, compartilha, enfim, né, com quem você acha que precisa ouvir isso. Tamo junto, forte abraço, gratidão e fui!